Voltamos com o programa Retratos, agora no nosso último bloco, hoje conversando com o professor Pachecão. Pachecão, você lançou recentemente o livro A Natureza do Sucesso. Conte-nos um pouco sobre o livro. Lúcio Flávio, esse livro fala sobre as leis da física na vida das pessoas, sobre a inovação, sobre a inércia, sobre a ressonância, que é a linguagem com as pessoas. A linguagem é muitíssimo importante, né? Que é o que eu fiz com meus alunos. Seria uma tradução da física? Tradução da física para o mundo dia a das dia. Empresas, para o mundo dos negócios, para o dia a dia, para o cotidiano de qualquer cidadão. É um livro que todo mundo precisa de ler para você entender o que a ciência pode nos ajudar. Então, o que eu fiz ali foi exatamente a tradução da física para uma linguagem que as pessoas consigam absorver independentemente do seu nível intelectual. É um pouco daquilo que você faz nas palestras. Isso, é um pouco que eu falo nas palestras. E justificando depois com o que eu fiz na minha vida. Que eu saí do interior, saí da inércia. Queria fazer alguma coisa. Tinha sonhos, tinha objetivos, tinha foco. Tem que ter foco na vida, porque eu percebo que as pessoas, às vezes, não chegam em determinados lugares que elas desejaram, não por incompetência, é porque elas não sabem o que querem. Energia, capacidade ela tem, energia elas têm, porém não sabe para que usar aquela energia. Então, a primeira coisa que o cidadão precisa ter na vida é saber onde se quer chegar. Sem isso não tem como. Então, são coisas que eu fiz da vida, da física, traduzindo para o cotidiano das pessoas. Falando das palestras, quem quiser contratar Pachecão... 3324, olha só, 9242. O site... Pode entrar no site Pachecão, que é mais fácil, www.pachecão.com.br. Aí você tem tudo lá. Mas é isso aí, Luciano. O objetivo hoje é mostrar para as pessoas, né, que elas podem, né? Quando eu mostro minhas fotos lá do interiorzão, né? E aí o cara olha e fala assim, não é possível, meu. O cara veio da roça, o cara morava na favela, o cara morava num canto, o cara, puxa vida, não tinha dinheiro nem para andar. Você quer dizer que nós podemos, se quisermos, mudar nossa realidade. Só a física quântica explica isso. A física quântica explica isso. É que o observador pode mudar a sua realidade. Exatamente. O mundo visto pode ser alterado de acordo com a sua maneira de interagir com ele. Então, o que você precisa saber é que esse mundo não é o que você acha que ele é. Você vê o mundo de acordo com seus conceitos, de acordo com as suas crenças. Por isso que cada pessoa tem o seu mundo, cada pessoa recebe notícias diferentes, cada pessoa se comporta de uma forma diferente. E o grande lance da vida, Lúcio Flávio, é o relacionamento com as pessoas e a maneira como você aborda e fala com as pessoas. O relacionamento, ele é fundamental, por isso que Jesus veio aqui para nos ensinar como a gente se relaciona. Porque tem pessoas que você pode fazer milagres na vida dela que não resolve. Jesus mostrou isso. Porque se milagre resolvesse, Judas não teria entregue Jesus. Jesus mostrou que alguém pode deixar na mão. Como ele fez, na hora que ele estava lá sendo pregado na cruz, tinha 12 caras. Um traiu, 10 fugiram e um deixou. Alguém vai te deixar na mão. Então, quando alguém fala assim, pô, fulano me deixou na mão. Irmão, se deixaram Jesus, não pode deixar, maldito o homem que acredita no homem. Mas Jesus veio nos dizer o quê? Que é importante as pessoas, que só através das pessoas que você chega lá. Ame as pessoas. Mas essa relação entre poder mudar a sua realidade por meio da observação, que é explicado pela física quântica, e a relação das pessoas. Mas qual que é a chave dessa mudança? Você passou por isso. Talvez você possa nos dizer qual que é a chave dessa mudança. Lúcio Flávio, a distância entre cada um de nós e o sucesso é de uma ideia. Você tem uma ideia. Agora, quem vai fazer essa ideia, quem vai traduzir essa ideia, materializar essa ideia, são as pessoas. O sucesso não é um espetáculo de um homem só. Você precisa das pessoas, você entendeu? Você precisa de uma equipe. Você tem que saber quem chamar. Então, por isso tem que ter um RH maravilhoso. Então, Jesus não nos mostrou a falta que faz um bom RH. Ele escolheu aleatoriamente, você. Você entendeu? Então, mas isso fazia parte da estratégia dele. Se una as pessoas que também compõem com você aquele sonho e vai. Quando Jesus quis disseminar a diversidade também é importante. Claro, a diversidade é importante. A natureza é diversa, por isso que é importante. Mas quando Jesus queria divulgar o cristianismo, ele usou uma pessoa competente, Paulo. Ele foi buscar um cara na concorrência, Paulo decapitava os cristãos. Mas ele foi buscar o cara, esse cara que eu preciso dele. Então você tem que saber a pessoa, você tem que saber escolher o cidadão. Você entendeu? Quando ele precisava de alguém que realmente tivesse as competências, as qualidades necessárias, ele foi buscar um cara que falava vários idiomas, sabia relacionar com as pessoas e tinha condições de chegar a Roma na época para que o Império Romano
divulgasse o cristianismo. Ou seja, o grande lance é relacionamento. Porque no mundo só tem dois seres, pessoas e coisas. De quem são as coisas? Das pessoas. Falando da questão da saída da inércia, que eu acho que é importante para que a pessoa acredite nos seus sonhos, mas ela tem que sair da inércia primeiro. É tudo com ela. O que você poderia falar, já que você tem um conhecimento espiritual, conhecimento prático aliado à física, você passou por isso? Passei. Nós começamos a falar quando você estava em Laranjal, 12 anos de idade, e viu que tinha que sair da inércia. Tomar uma atitude. O que você tem a dizer para quem está em casa, para que ela possa, de fato, tomar essa atitude? Olha, Lúcio Flávio, as pessoas às vezes ficam procurando coisas ideais, situações ideais, condições para ela dar um passo. Não, o que pintar vai. Por exemplo, eu terminei engenharia e nada pintou. Eu tinha 3 amigos. Um passou no concurso da CSN, outro passou no concurso da Shell, outro passou no concurso da Votorantim. E eu não passei em concurso nenhum, não passei nada, não fiz nada. Eu falei, nossa, minha vida fechou de novo. Aí o que eu fiz? Vi uma mãe puxando o menino no colégio Dom Silvério, pela camisa. Eu falei, essa mãe tem um problema com esse menino. E o problema dela deve ser semelhante da minha mãe, que é fazer para casa. Eu abri uma sala para fazer para casa. Olha só, meus amigos ficaram com vergonha de mim. Os meus amigos que foram trabalhar nas grandes empresas, falaram, não é possível, meu, que você foi fazer para casa. Foi só isso que pintou para eu fazer. Então, olha só, eu não esperei a situação ideal. Eu peguei o que pintou. Foi a necessidade, mas também foi observação. Foi observação, a ideia, tive uma ideia. Eu vou fazer para casa. Aí, 6 meses depois, aquela salinha já virou uma casa. Você entendeu? E quando eu encontrava com meus amigos, né, para conversar sobre salários, eu não falava, eu enchia a boca de pizza. Mamãe recomendou, quando você está com a boca cheia, não fale. E os caras pagavam milhões. Eu falei, ai meu Deus, não ganhei nada disso. 2 anos depois, aquela salinha virou uma casa, e 6 meses depois uma casa, e 2 anos depois virou uma escola. Agora, você acha que eu vou falar para os meus amigos quanto que eu ganho? Para que humilhar os meninos? Entende? Então é isso. Então as coisas vão aparecendo. O fato de estar aqui hoje foi que eu comprei brigas. Comprei brigas que não eram para eu ter comprado, mas é a única coisa que pintou. A necessidade apareceu. O amigo que está em casa agora, que é formado, por exemplo, em psicologia, formado em pedagogia, formado em engenharia, medicina. Cara, não pintou aquilo, mas pintou alguma coisa. Você viu alguma coisa? Vamos nessa. É o que apareceu, quem sabe aquele caminho. E se eu não tivesse enveredado por esse caminho, com certeza não estaria aqui com você. Certamente também a necessidade o fez deixar de ser um garoto, né, tímido, nessa transição do vestibular para a vida profissional. E também apresentou o Pachecão, né, uma pessoa desta forma, com essa espontaneidade que você tem. Lúcio Flávio, a necessidade é fundamental. Por isso que o pai... Mas talvez, desculpa, esse seu jeito extrovertido e de comunicador já existisse. Você só não encontrou o caminho naquela época para poder deixá-lo aflorar. Lúcio Flávio, eu acredito que todos nós somos capazes, que todos nós temos isso dependendo da necessidade. Eu, quando eu morava no interiorzão, era fechadaço, chegava a ser invisível, você está entendendo? Era uma existência quase que invisível, tediosa, inclusive. E o fato de ter que sair, ter que falar, foi exatamente necessidade, porque senão morria. Em São Paulo, quando eu cheguei em São Paulo, morava no Brás, meu amigo, se você não falar, você morre. Eu falei, vou morrer, vou deixar para morrer no final? Vou ver se eu falo. Então, às vezes a gente tem medo, vergonha de tudo, vergonha de coisa, vergonha de que o cara vai falar de você. Amigo, deixa falar. As pessoas vão falar de você. Às vezes a gente fica com medo, Pachecão, as pessoas vão falar, vamos criticar por eu ter feito isso ou aquilo, não importa. Eu fiz um curso, estou fazendo outra coisa, não importa. A universidade, ela serve para te dar uma base e fazer assim, meu amigo, o mundo agora é seu. Independentemente do curso que a pessoa faça. E depois, se ele vai executar certas tarefas que não tem nada a ver com aquilo que ele estudou, cara, não importa. O importante é que você hoje vê o mundo de forma diferenciada. E as pessoas também são importantes. Não tenha dúvida. Porque você disse, e eu também conheço um pouco da sua história, que pessoas passaram por sua vida e transformaram também. Os amigos são a forma de Deus cuidar de nós. Você não tenha dúvida disso. E você vê que pessoas em momentos estratégicos apareceram que mudaram a trajetória. Por isso que é importantíssimo você ter amigos, importantíssimo você estar misturado com as pessoas, porque você ouve uma pessoa falando, você muda a ideia. Então, e aquela mudança, só para você ter uma ideia, por que eu fui para São Paulo? Porque eu vi 2 caras que eu nunca tinha visto na minha frente, 2 caras falando assim, bom mesmo um curso lá em Bandeirantes do Paraná. Eu estava fazendo vestibular em Alegre, no Espírito Santo. Eu vi 2 sujeitos falando, Alegre, Bandeirantes do Paraná, vou para lá. Passei em São Paulo, gostei de São Paulo, fiquei em São Paulo. Olha só, 2 pessoas que eu nunca vi na minha vida, que nunca vi na minha vida. É assim que a gente transforma. Essa é a sua história. Agora, Pacheco, o seu sonho? Lúcio Flávio, o meu sonho é ajudar as pessoas. Eu acho que o grande lance é você ter isso. A felicidade,
não existe, por mais coisas que você tenha, por mais prazeres que você desfrute, a felicidade está em ajudar o outro. O ser humano, ele é coletivo, ele não é isolado, ele precisa do outro. É incrível isso, cara. Por mais que você tenha coisa, por melhor que seja o vinho que você esteja tomando, por mais gostoso seja a viagem que você esteja fazendo, mas o feliz mesmo é quando você está ajudando o outro. Inclusive, eu sempre digo isso para os meus amigos, né? Que esse seja o seu plano de vida hoje. Que ao acordar, o seu projeto seja assim: hoje eu farei alguém feliz. Cara, aí você vai ser feliz. Então, meu sonho é exatamente mostrar para as pessoas que tudo é possível, desde que ela lute, que ela põe o pé na estrada, que ela realmente dedique aquilo. As pessoas não precisam passar por todos os caminhos do mundo, porque as pessoas têm muita ansiedade, quer viver isso, quer viver aquilo, quer viver aquilo outro. Não, viva um caminho, mas vive ele intensamente. E de forma simples, né, e caminhando reto, como você fez, saiu de Laranjal, sem grandes perspectivas, passou por Rio, São Paulo, veio para Belo Horizonte, se transformou em Pachecão. Hoje foi um professor, talvez os mais famosos que teve no Brasil, precursor da aula show e hoje é um dos grandes palestrantes que nós temos hoje. Você é um exemplo de sucesso. Obrigado. E nós agradecemos muito a sua presença aqui. Obrigado. O Retratos de hoje fica por aqui. Você pode enviar mensagens, críticas, comentários e sugestões de entrevistados para o e-mail retratos@tvhorizonte.com.br ou pelo nosso Twitter. Na próxima semana, eu conto com a sua companhia, aqui na TV Horizonte, uma emissora da Rede Catedral de Comunicação Católica.